Nós vamos para a palavra de Deus. Deus abençoe o louvor. Pega a sua Bíblia, Números capítulo 11. Graças a Deus. Números capítulo 11. As crianças podem permanecer até nós fazer a leitura. Depois a gente vai fazer uma breve oração e vocês vão para a salinha, amém? Números capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. Graças a Deus. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-o, o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e, orando o Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de délio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Amém? Senhor Deus, é com alegria no coração que nós mais uma vez entramos aqui na Tua presença em oração, meu Deus. Ó Deus, Te agradecemos por esse momento que é o momento da palavra. E eu Te peço em nome de Jesus que o Senhor venha falar, que o Senhor venha revelar essa palavra, meu Deus. Que o Senhor venha falar com cada um de nós nesta noite. Fala, Senhor, revela esta palavra. Fala com a Tua igreja, Senhor. Usa a minha vida que eu vou ministrar aqui esta palavra, Senhor. O Senhor venha me usar, meu Deus, poderosamente. Fala com a Tua igreja, fala com essas pessoas que vão assistir, ó Deus, que vão ver pelo vídeo, meu Deus. Fala com essas pessoas, Pai. Entra com a providência em cada lar, em cada família nesta noite. Entra com esta palavra em cada coração, em nome de Jesus. A Tua palavra, ela é poderosa e ela não volta vazia, meu Deus. Senhor, usa a Tua serva que vai ministrar para as crianças, que as crianças possam receber de Ti uma palavra gloriosa também, que eles possam aprender do Senhor nessa noite e crescer nos Teus caminhos, meu Jesus. Guarda as criancinhas, guarda a Tua igreja, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode se assentar, as crianças podem ir para a sala.
Glória a Jesus. Irmãos, essa palavra, ela nos faz uma pergunta nesse momento. Essa palavra que nós lemos, ela nos pergunta, faz uma pergunta para a igreja, para mim e para você. E a pergunta que a palavra que o Senhor faz para nós é a seguinte: para onde nós estamos indo? Para onde você está indo? Para onde a igreja do Senhor está caminhando? Para onde nós estamos indo? O povo de Israel estava em uma viagem. O povo de Israel, como nós sabemos e conhecemos a palavra, Deus enviou Moisés e Arão para falar com Faraó para que eles fossem libertos. Eles foram lá cheios do poder de Deus, na autoridade de Deus. E Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. E a partir do momento que foram libertos, então, eles disseram: olha, pega os seus pertences, pega tudo que é de vocês e vamos embora. Nós vamos agora fazer uma viagem. Nós vamos viajar. Vocês estão saindo da prisão, do cativeiro, da escravidão, dessa vida miserável que vocês estão vivendo, e agora nós vamos para Canaã. A nossa viagem é do Egito para Canaã. Então, eles começaram essa trajetória, essa viagem, irmãos, quando foram libertos da escravidão do Egito. Eles começaram então essa viagem, essa trajetória, e nós vemos aqui que nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que depois de um determinado tempo que eles já estavam libertos, depois de um determinado tempo que eles já estavam nesse caminho, nessa viagem, nessa trajetória, parece que os problemas dessa viagem, parece que os problemas, as dificuldades dessa viagem, dessa trajetória, começou, parece que, ser mais difícil, mais pesada do que a promessa que Deus tinha para eles. Porque Deus prometeu, Deus falou: olha, vocês vão ser libertos da escravidão e eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. A viagem, a trajetória é Canaã, o destino é Canaã, a terra que mana leite e mel. Uma ocasião também Deus chama Abraão e falou para ele: Abraão, sai da sua terra, vai fazer uma viagem também. Sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para um lugar que eu vou te levar. Deus, em tudo, Ele tem um propósito. Abraão, Deus falou essa palavra com ele porque o lugar que ele estava não estava bom. Não era bom para ele, quem sabe colocaria em risco a sua, embora sendo pai da fé, colocaria em risco a sua fé, a sua salvação, a sua família. Estava no meio de um povo idólatra, um povo difícil de se lidar, e o Senhor falou: eu vou te tirar daí porque vai ser melhor para você. Então ele foi, ele obedeceu e foi. Em tudo Deus tem um propósito, ele foi. E assim foi na vida do povo de Israel, amados irmãos. Eles começaram essa viagem, essa trajetória, e num determinado momento parece que tudo começou a ficar difícil e pesar e ficar cansativo. Foi aonde aqui então a Bíblia diz que eles começaram a se queixar. O povo murmurador, Deus me livre. Um povo que já tinha visto Deus operar grandemente, só de Deus arrancar eles da escravidão,
Deus libertou eles eram escravos. E Deus fez isso. Por que Deus fez isso? Por que Deus tirou eles de lá? Está aqui em Êxodo capítulo 3. A Bíblia diz que, em Êxodo capítulo 3, no versículo 9, olha por que Deus faz isso. A Bíblia diz assim, olha, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Aqui Deus estava falando. E também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Aí foi o momento que Deus envia ali Moisés para falar com Faraó, Moisés e Arão. Moisés chega até a questionar Deus e dizer: Senhor, quem sou eu para ir lá agora? Quem sou eu para encarar Faraó? O Senhor falou para ele no versículo 13, no versículo 11, a parte B, o Senhor falou para ele: olha, eu vou contigo, não se preocupe, eu vou com você, não precisa se preocupar. E no versículo 13, disse mais Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e disser para eles: olha, o Deus dos vossos pais me enviou aqui para libertar, para tirar vocês daqui. E se eles me perguntarem qual é o nome do seu Deus, o que eu vou dizer, Senhor? No versículo 14 o Senhor falou: olha, disse o eu sou o que eu sou. E assim você vai dizer para eles, aos filhos de Israel: o eu sou me enviou para libertar vocês. O Deus dos vossos pais, o Deus de Israel me enviou para libertar. Então Deus, irmãos, Deus viu a aflição daquele povo. E Deus, através ouvindo o clamor, ouvindo o pedido deles, o Senhor Deus, com o seu grande amor, com a sua bondade, a sua graça e misericórdia, o Senhor Deus fez isso e libertou eles da escravidão, daquele jugo pesado, daquele momento de escravidão. Então, olha, Deus libertou com um braço forte. Olha, Deus já tinha feito grandes coisas, muitos milagres. Deus tinha feito muitos sinais, prodígios e maravilhas que eles pudessem ter visto. Eles tinham visto tudo que Deus já tinha feito por eles. Deus aqui nessa ocasião estava mandando o maná, o pão do céu, que vinha do céu à noite para eles, caía como orvalho. E se amados irmãos, que tem um povo que não tinha razão nenhuma, motivo nenhum para desacreditar no Deus Todo-Poderoso, era esse povo. Eles tinham de tudo aqui para dizer: não, o nosso Deus é Deus. O nosso Deus tem operado sinais, prodígios e maravilhas no nosso meio, e vai ser mais um momento que Ele vai nos livrar. Vai ser mais um momento que Ele vai nos abençoar nessa viagem, nessa trajetória. Mas não, irmãos, eles começaram a murmurar. Diz a Bíblia que eles começaram a se queixar. E você sabe que a murmuração é um pecado. E por causa disso, a Bíblia diz que o Senhor se irou com eles e mandou fogo do céu e consumiu parte daquele povo naquele lugar. A Bíblia diz que veio fogo do céu e ardeu entre eles e consumiu a extremidade daquele arraial. Que povo ingrato, meu Deus! Que povo pecaminoso! A murmuração é pecado, e a murmuração abre brecha. Quando a gente só murmura e reclama de tudo, nada está bom, é uma brecha que a gente abre, o diabo entra. E o inimigo, eu costumo dizer que a murmuração é uma oração que o diabo ouve, e ele age em cima das palavras que a gente murmura, que a gente reclama. Ele ouve, e ele começa a agir na nossa vida
Tudo aquilo que você se queixa, tudo aquilo que você reclama, Ele está ali ouvindo, e Ele começa a pôr em prática tudo aquilo. Não porque a comida, porque o carro, porque meu filho, porque meu trabalho, porque eu ganho pouco, porque a minha roupa, e porque não sei o quê, e vai falando, nada está bom, nada está bem. E o povo de Israel estava exatamente, esse povo não tinha motivo para fazer isso, esse povo tinha motivo para adorar o Senhor, esse povo tinha motivo para glorificar a Deus e dizer, olha, o Senhor nos livrará mais uma vez nesse deserto, nesta viagem, nessa caminhada, mais uma vez nós cremos que o Senhor é conosco. Mas a Bíblia diz que não, eles começaram a reclamar, a se queixar, o Senhor mandou fogo, consumiu parte deles ali do arraial. E a Bíblia diz que tem uma coisa muito importante aqui no versículo 4. Tem uma palavra aí, não sei se na sua Bíblia é a mesma tradução da minha. Na minha Bíblia está escrito assim, ó, no versículo 4. E o populacho, na sua está escrito isso? Populacho, é isso? E o populacho que estava no meio deles, os irmãos sabem o que é isso ou não? Populacho. Isso aqui é o seguinte, olha, eu vou ler o versículo, depois eu vou explicar para você. E o populacho que estava no meio deles, estava no meio do povo, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Aí tem um ponto, uma vírgula e fala assim, ó, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também desejar a comida do Egito. Mas pastor, então o que é o populacho que estava no meio deles? O populacho, amados irmãos, foi parte de quando o povo de Israel saiu do Egito, foi parte de um povo egípcio que veio junto, misturado no meio do povo de Israel. Vieram junto, não era israelita, mas era povo egípcio, era ali do Egito. Então esse populacho era um povo que estava misturado no meio do povo de Israel. E o que a gente aprende com isso aqui quando a gente olha para a palavra de Deus? Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com os populachos no nosso meio às vezes. Nós temos que tomar cuidado com pessoas que, isso aqui significa pessoas que influenciam a outra, pessoas que influenciam as outras pessoas. Veja que esses egípcios que estavam no meio do povo de Israel, começaram a ter desejo da comida, das coisas lá do Egito, o coração deles estavam lá. O Egito significa pecado, o Egito significa trevas, sofrimento, pecado, coisas erradas, e o coração deles estavam lá, começaram a lembrar, oh, nós estamos aqui, puxa, nós estamos aqui lembrando dos peixes lá do Egito que a gente comíamos de graça, pepinos, melões, os alhos silvestres, as cebolas, e eles eram tão murmuradores, eles eram tão ingratos, que no versículo 6 diz, agora porém, seca-se a nossa alma, e nada vemos na nossa frente, a não ser o maná. Meu Deus do céu, foram influenciados pelos populachos, foram influenciados por esse povo que era lá do Egito, irmãos, e começaram a ter o desejo também das coisas do Egito, das coisas do passado que ficou para trás. Então nós temos que tomar cuidado com os influenciadores das trevas. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e olhar que Daniel não se contaminou com a comida do rei, Daniel não se misturou, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrou diante dos deuses, diante das idolatrias,
mas eles se posicionaram diante de Deus, não foram influenciados por ninguém, muito pelo contrário, aquele povo que foi influenciado através da vida de Daniel e de Sadraque e Abednego naqueles dias, aleluia. Irmãos, nós precisamos como igreja nesses dias tomar cuidado com os influenciadores, redes sociais, pessoas estão no nosso convívio, no nosso meio, lá onde você trabalha, lá na sua escola, lá no seu vizinho, na igreja. Vamos estar atentos. Ele estava no meio do povo de Israel, pessoas influenciando o povo de Deus. Aí começaram a falar também, puxa, que é verdade, lá nós tinha aquela comida, mas você sabe que eles eram escravos lá. Diz que era de graça a comida, não era de graça não, eles eram escravos. A comida estava bem paga, e olha lá se eles comessem isso lá, está escrito aqui, mas olha, era escravo. Era escravo, estava escravizado lá, dizendo aqui que é de graça. O chicote comia no lombo, trabalhavam lá debaixo do sol, fazendo as construções do Egito, amassando barro com o pé para fazer tijolo, de graça coisa nenhuma, estava muito bem pago, se é que comiam isso, eu não sei, está escrito aqui, mas eram escravos, estava bem pago essa comida, mas amados irmãos, olha, foram influenciados por esses populachos, por esse povo egípcio que estava no meio deles. Então, igreja do Senhor, vamos ficar atentos, vamos tomar cuidado. Nós estamos numa caminhada, nós estamos numa viagem também, a igreja do Senhor está viajando, nós estamos caminhando, aleluia. Tem aquele corinho que diz, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou, nós estamos caminhando para lá, eu e você, nós estamos numa viagem. Não se deixe ser influenciado pelo inimigo, por Satanás, nesses dias que você está nessa viagem com Cristo. Não se deixe ser influenciado pelo inimigo. Toma cuidado, igreja, toma cuidado, irmãos. Eles começaram a lembrar das coisas do passado, do pecado lá do Egito. Em Êxodo capítulo 14, o versículo 11, eles disseram o seguinte para Moisés, eles disseram, olha Moisés, não tinha sepulcro lá no Egito? Você tirou nós de lá para morrer aqui no deserto, não tinha sepulcro lá? Meu Deus, quantas coisas Deus já tinha feito. Sabia, irmãos, que a maioria desse povo morreu tudo no deserto, porque eles eram murmurador, é morte espiritual, é morte física, morreram tudo no deserto, porque eles murmuravam, eles, volta e meia, eles estavam adorando outros deuses, eles eram desobedientes, sabe, eles tinham um futuro glorioso, eles estavam numa viagem que Deus ia levar eles num lugar muito glorioso, num lugar de delícias, na Canaã, a terra que mana leite e mel, num lugar especial, Deus tinha reservado para eles, mas eles preferiram trocar o banquete de Deus pelas migalhas do Egito. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído do coração deles. Por causa da murmuração, entrou esse espírito de miséria no coração deles. E eles perguntaram para Moisés aqui no 14:11, olha, não tinha cemitério, não tinha sepulcro lá no Egito? Você trouxe a gente para morrer aqui nesse deserto, Moisés? Mas no versículo 13 Moisés falou, olha, não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, que vocês já viram lá no passado na escravidão, nunca mais vocês vão ver, porque Deus vai dar um fim, Deus vai exterminar todos eles.
Não temas, porque vocês vão ver o livramento que Deus vai dar para vocês, para nós. Então, amados irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos orar. Nós vamos orar hoje, no final dessa mensagem, e nós vamos falar: Deus, continua cuidando de nós, Senhor. Cuida do nosso coração, da nossa mente. Não deixa o inimigo influenciar nós com as coisas do Egito, com as coisas desse mundo. Deus, se porventura tem alguma coisa do Egito dentro do nosso coração, hoje é o dia, hoje é a hora de nós sermos libertos de alguma coisa do passado, quem sabe faz a gente sofrer hoje. Deus vai libertar hoje. A gente tem que olhar para dentro de nós, a gente tem que raciocinar e dizer: peraí, hoje é o momento, eu preciso me libertar. Eu preciso que Deus guarde cada dia a minha mente e meu coração das influências desse mundo, das coisas do inimigo. E amados irmãos, quando eles, no versículo 15, fala que eles se lembraram das coisas lá do passado, lá do Egito, como eu disse para os irmãos, por causa da reclamação, da murmuração, do pecado deles, entrou um espírito de miséria, um espírito de escravidão de novo no coração deles. Por quê? Porque eles estavam desejando o passado, desejando o Egito, voltar para trás. Eles estavam desejando isso. E eu vejo isso aqui, sabe como? Há uns dias atrás eu escutei uma reportagem, e nessa reportagem, o repórter dizia que um prefeito de uma determinada cidade de porte médio, ele viu a dificuldade de umas pessoas que moravam embaixo de lona, num terreno, em barracos, e aquele prefeito foi lá até o local e se comoveu daquela situação, viu lá famílias, crianças morando naquele lugar, sem nenhuma infraestrutura, sem nada. E aquele prefeito correu atrás de recursos e no mesmo terreno mandou tirar tudo aquilo que tinha lá, aquelas barracas, aqueles plásticos, e construiu casas para eles morar. Construiu casas novas, umas casinhas bonitas, pintadinhas, um jardinzinho na frente, tudo separadinho, individual, murado. E depois fez lá um cadastro de todo mundo e colocou cada um deles, cada um na sua casa novinha, bonitinha. Muito bem, foram morar na casa nova, no bairro novo. Mas disse a reportagem que passado um ano, quase 2 anos, um dia o prefeito voltou lá e quase que estava irreconhecível aquelas casas. Umas casas sem janela, sem porta, a parede rabiscada, suja, tudo abandonado, tudo largado. E quando eu comecei a ler, meditar nessa palavra, eu lembrei disso. Eu falei: olha que espírito de miséria. O prefeito foi lá, colocou as pessoas numa casa boa, deu condição de vida, melhorou a moradia. Mas é um espírito de miséria que tem no coração dessas pessoas, irmãos. Que ela quer voltar para onde ela estava, para aquele estado de miséria. Sabe, é uma oportunidade que teve, em vez de agarrar com as 2 mãos e dizer: Deus, obrigado, olha que bênção que eu recebi do Senhor, eu vou zelar por isso, é a minha casa, é o meu bem, eu vou zelar por isso. Mas não, irmãos, é um espírito. A pessoa sai lá do meio da miséria, mas a miséria não sai do coração dela, o espírito não sai de dentro dela. Só Jesus para libertar mesmo. Lamentável. Quando eu li essa palavra, eu lembrei, eu falei: olha, é a situação do povo de Israel.
saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. O espírito de pobreza, o espírito de escravidão, o espírito de miséria continuou no coração deles. Ou seja, foram libertos, foram resgatados, mas só murmurava, só reclamava, não adorava, não agradecia. Abriu a brecha, o inimigo entrou o espírito de escravidão, desejava o passado de novo, desejava o Egito novamente. Por isso, amados irmãos, que a palavra de Deus fala em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que enganoso e corrupto é o coração do homem. O homem, ele se engana a ele mesmo, às vezes ele toma decisões precipitadas, às vezes ele faz coisas que sem direção de Deus, e ele é enganado. Enganoso é o coração, mais do que tudo, fala lá. Sabe, eles perderam uma oportunidade gloriosa de chegar na Canaã que Deus tinha para eles. A gente não pode perder oportunidades. Um culto como esse é um culto que Deus está te dando uma oportunidade para mim e para você. Um culto como esse é Deus dando uma oportunidade gloriosa para nós, da gente rever os nossos conceitos e dizer: Deus, eu quero melhorar hoje, Deus, eu quero me libertar, quem sabe de alguma coisa que ainda tem dentro de mim, que é lá do Egito, que é lá do mundo, que é lá do passado. Eu não posso perder essa oportunidade hoje. Temos que fazer que nem o cego Bartimeu. Jesus ia passando, ele era cego, ele não enxergava, mas ele não era surdo, e ele ouvia as pessoas dizer: olha, o mestre está vindo, Jesus está passando por aqui. Ele falou: eu não posso perder essa oportunidade, eu preciso enxergar, eu preciso ser salvo. E a Bíblia diz que ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não posso perder essa chance, eu não posso perder esta oportunidade. E Jesus ouviu ele e curou e salvou ele. O Egito na vida dele ficou para trás, não perdeu oportunidades. Hoje é um momento de oportunidades aqui para nós, que o Senhor nos dá nesse culto. Oportunidades, escolha. Há uns anos atrás, eu tenho uma irmã que morava em São Paulo. Ela tem 2 filhos, Renato e Gustavo. E os meninos nasceu em São Paulo, cresceram lá, na cidade grande, e a minha irmã sempre ensinando a palavra, levando eles para a escola bíblica, e ia com eles iam os amiguinhos lá, os meninos, que de infância cresceram junto, e eles foram crescendo, e na escola junto, iam para a escola dominical junto, criança, brincava junto, um morava na frente da casa do outro, tal. E eles cresceram, ficaram de maior de idade. Meus sobrinhos, 2, se formaram em administração de empresa. Hoje eles estão empregados, têm família, esposa, filhos, estão bem. E o Renato me encontrou um dia e falou: olha, tio, aqueles meus amigos que brincavam com a gente, que foi na escola junto com a gente, eles perderam uma grande oportunidade na vida deles. Eu e o Gustavo se formou, nós temos uma profissão boa hoje, nós temos a nossa família, os nossos filhos, estamos firmes na presença de Deus, mas eles perderam a oportunidade. Eles cresceram, ficaram de maior de idade, e eles escolheram uma vida errada, perdeu a oportunidade. Nós tivemos uma oportunidade, nós aproveitamos, eles não. Eles foram assaltar caminhão de cargas valiosas nos faróis em São Paulo, e foram presos, estão presos até hoje. Meu sobrinho falou: fui visitar eles na cadeia, chegou lá, ele abraçou nós, começaram a chorar.
E ele disse para mim: Renato, nós era felizes e não sabia. Nós tivemos oportunidades de ter uma vida diferente, crescemos junto, tivemos grandes oportunidades, tivemos um momento de aproveitar o que era bom, mas nós escolhemos errado e nós estamos aqui hoje presos. Lamentável, irmãos, triste. Então nós não podemos, a oportunidade ela passa, e a gente não pode perder a oportunidade. E nessa noite é momento da gente se falar: Senhor, me guarda das influências desse mundo, me guarda, Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus os populachos desse mundo que me cerca, os influenciadores. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, me liberta das coisas do passado, que eu possa viver para o Senhor, viver para Deus, que eu possa ter um coração purificado, limpo, e viver para o Senhor. Nesta viagem, Senhor, não deixa o inimigo me travar, não deixa o diabo fazer com que nós estacionamos, que nós paramos na metade do caminho nessa viagem, não. Mas, Senhor, eu quero chegar nessa noite a minha vitória, porque eu vim buscar do Senhor uma vitória nesta noite, e eu quero chegar, Senhor, aleluia, através do Teu poder, através do Senhor, eu quero chegar a Canaã celestial. Louvado seja Deus. Naqueles dias o Senhor tinha a Canaã terrena, hoje Ele tem a Canaã celestial, e nós estamos viajando para lá. Não deixe o diabo interromper a sua viagem, não deixe o inimigo estragar a sua viagem, esta jornada com Cristo, não deixe. Foi através do amor de Deus, da bondade e da misericórdia, como está lá em Êxodo 3, versículo 9. As pessoas, veja que o povo de Israel tinha essa preocupação de que, o que nós vamos comer, o que nós vamos fazer, o que nós vamos ver agora, o que vai acontecer. Nós não podemos, amados irmãos, nós precisamos confiar em Deus. A palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 26 ao 30, fala: olha, observai as aves do céu, olha para elas, elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam semente, alimento em celeiros. São vocês menos importantes do que as aves do céu? Jesus dizia. Não, eu cuido delas e cuido muito mais de vocês. Não se preocupa com o que comer, com o que vestir, o amanhã, não se preocupe com o amanhã, simplesmente confia em Deus. Entrega o teu caminho, entregue a tua casa, entregue a tua vida ao Senhor, confia nele, o mais tudo Ele fará. Confia no Senhor. Era uma preocupação. Puxa, eu queria comer aquela comida lá do Egito. Oh, meu irmão, Deus tinha aqui, Deus estava mandando carne e pão do céu para eles, maná e as codornizes. De dia uma coluna de nuvem para guardar eles do sol no deserto. De noite uma coluna de fogo para clarear o deserto e esquentar, aquecer eles, porque no deserto à noite diz que é frio. Meu Deus, Deus abriu o mar para eles passar em seco. Aí aqueles egípcios que Moisés falou: nunca mais vocês vão ver, eles passaram em seco. O exército de Faraó vinha vindo com seus carros, com seus cavaleiros, com seus soldados. O Senhor falou: fecha mar. O mar engoliu todos eles e acabou com aquele exército do inimigo. Eles viram tudo isso e eram ingratos, e que se queixavam, se murmuravam. Nós vamos orar nessa noite em nome de Jesus, para que o nosso coração, se porventura existe alguma coisa do passado, o Senhor venha libertar nesta noite em nome de Jesus, de uma vez por todas. Quem sabe tem alguma coisa ainda lá dentro. Eu estava lá no mundo, eu gostava disso, daquilo, eu sempre lembro. Eu faço de vez em quando, não tem problema não. Será, irmãos? Não põe em risco a sua salvação, não. Não é tempo de desistir, não é tempo de parar. É tempo da gente olhar para o céu, olhar para Jesus e falar: Senhor,
Eu vou até o fim, em nome de Jesus. Não é tempo de desistir. Não sei se tem aí aquele louvor, se você já pensou em desistir. Tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver, o inimigo não vai entender. É isso, né? Vamos cantar ele? Vamos, põe na agulha aí, vamos se preparar. Nós vamos cantar ele. É maravilhoso. Não é tempo de desistir. É tempo de oportunidade. É tempo de você estar aqui hoje e falar: eu vou aproveitar essa oportunidade. Irmãos, nós temos esse momento aqui hoje. Pastor, eu vou deixar para amanhã. Amanhã nós não tem, nós tem hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Pastor, eu não aceitei Jesus ainda como Salvador. Eu gostaria de fazer parte desse povo que vai morar na Canaã celestial. É hoje. Você precisa se decidir. Você precisa aproveitar essa oportunidade que Deus te dá hoje. Os colegas dos meus sobrinhos não aproveitou a oportunidade e estão presos até hoje. Famílias boas, coitada da mãe e do pai, mas não aproveitou a oportunidade, foi influenciado. Olha, vai lá é dinheiro fácil, mas estão presos. Aproveita hoje em nome de Jesus essa rica oportunidade que o Senhor te dá nesta noite. Glória a Deus. E que o Espírito Santo continue a falar ao teu coração com esta palavra. A Bíblia diz no versículo 7 que era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante à de délio. Espalhava-se o povo e colhia. Deus mandava a porção certa. Estava lá para eles comer. Estava tudo sob controle. E eles faziam bolo, né? Como diz aqui, cozia aquilo lá, fazia bolo. E de noite descia o orvalho sobre o arraial. E sobre eles também caía o pão do céu, o maná que vinha do céu para eles sustentar. Deus mandava pão, Deus mandava as codornizes, carne para eles. A Bíblia diz que as roupas não envelheciam, os sapatos não ficavam velhos. As pernas, eles caminhavam pelo deserto e as pernas não inchavam. Sabe, Deus a todo tempo cuidando deles. Mas o coração não pode ficar no passado. Nós não podemos viver pensando no pecado lá atrás. Nós não podemos ficar como fez a mulher de Ló, quando Deus tirou ele, a sua família de Sodoma e Gomorra, e Deus falou: olha, eu vou destruir esse lugar com fogo e enxofre, porque aqui só tem pecado, prostituição. O povo brinca com Deus, irmãos. O povo brinca com as coisas sérias. A pessoa às vezes fica espantada: puxa, mas Deus faz isso? Deus mata, Deus... Está aqui na Bíblia. Deus é amor, mas Deus é justiça. Ele é justo, juiz. E Ele não é brinquedo. Não brinca com as coisas santas. Não brinca com Deus. Porque Deus, Ele é justiça. O povo brincava. E Deus, quando tirou Ló e a esposa de lá e falou: olha, sai rápido daqui que vai ser destruído esse lugar. E nem olhe para trás. A Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para Sodoma e Gomorra. Lá só tinha pecado, lá só tinha prostituição, lá tinha tudo que não prestava, estava lá. E Deus destruiu lá. Ela olhou para trás, a Bíblia diz que ela se converteu, se tornou numa estátua de sal. Nosso coração precisa estar com Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para o céu, não para trás, não para o nosso passado pecaminoso, o nosso passado errado, o nosso passado velho, triste, um passado triste, um passado velho. A Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus como Salvador, eis que tudo agora é novo, eis que as coisas velhas passaram, e agora tudo Jesus fez novo, tudo novo.
uma vida nova, um palavreado novo, amizades novas, tudo novo. Porque Deus transforma a vida do homem. Deus está aqui para salvar. Deus, Ele quer salvar. Nós estamos nesta viagem e diga comigo, nós estamos indo para Canaã celestial. Isso, e nessa viagem o inimigo não vai nos parar. O inimigo não vai nos influenciar. Nós estamos viajando, nós estamos caminhando para lá, caminhando para Canaã celestial. Que Deus te abençoe com esta palavra em nome de Jesus. Que você possa orar e pedir: Deus, limpa mesmo o meu coração, tira os arrebarbos, tira as imperfeições e me ajuda, Deus, que eu preciso ir até o fim nessa viagem, em nome de Jesus. Não faça como Israel, não perca a oportunidade que Israel perdeu, mas abraça Jesus hoje e diga: eu vou até o fim com o Senhor, eu estou nessa estrada e vou até o fim, o Senhor é o caminho, eu estou nesse caminho que é Jesus, e eu vou até o último momento, porque o Senhor é quem salva, o Senhor é quem dá a vitória para a tua igreja. Se coloca de pé nesse momento, que o Espírito Santo continue a falar ao teu coração, que o Espírito Santo venha nos purificar, venha nos guardar de toda a influência do inimigo, do mal, em nome de Jesus. Deus vai te dar a vitória, Deus já te deu a vitória. Confia, crê no Senhor Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus. Paulo e Silas, quando teve o tremor naquela cadeia que eles estavam presos por causa da palavra de Deus, houve um terremoto, eles cantavam, eles oravam, eles cantavam a Deus. A Bíblia diz que teve um terremoto, as cadeias se abriram, e o carcereiro ficou com medo, ficou preocupado, agora vão fugir todos os presos. Tirou a espada, quis se matar. Paulo falou: não faça isso, não faça isso, nós estamos todos aqui. Aí ele viu que era poder de Deus, ele viu que tudo que aconteceu ali foi o manifestar do poder de Deus, e ele falou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Só crê, não desista, não pare, crê no Senhor Jesus. Nós vamos orar, agradece a Deus e já vamos para o encerramento. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Obrigado por esta palavra de renovo, por essa palavra de fortalecimento, por essa palavra poderosa que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Jesus. Continua purificando, continua cuidando de nós, continua com a tua igreja nesta caminhada, nesta jornada, Senhor, em nome de Jesus. Com o teu povo, aquele que recebeu essa palavra, que seja abençoado nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Leva o teu povo em paz, leva o teu povo em segurança. Oh, meu Pai, somos totalmente dependentes do Senhor, é a nossa oração. Muito obrigado, e que a graça do nosso Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e as doces e meigas consolação do Espírito Santo esteja agora com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Você diga comigo: amém. Deus te abençoe.